Fala, galera do Verdão! O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, defendeu a proibição de gramados sintéticos nas competições nacionais. Em entrevista ao Poder 360, na terça-feira, o dirigente afirmou que o uso de campo artificial cria desigualdade técnica, aumenta o desgaste dos jogadores e contraria as tradições do futebol brasileiro. BAP disse que nem toda prática adotada na Europa se aplica ao Brasil e que as condições climáticas que justificaram o uso da grama sintética em outros países não se repetem aqui. Nem tudo que acontece na Europa é bom para o Brasil. Se você é apaixonado pelo Verdão e quer ficar por dentro de todas as notícias, contratações e bastidores do Palmeiras, já chega deixando o like e se inscreve aqui no Central do Verdão. Bora juntos apoiar o maior campeão do Brasil. Vocês estão parecendo Flamengo e Palmeiras. Eu não quero nem falar do Bidu. Vocês estão parecendo Flamengo e Palmeiras que não se entendem de jeito nenhum. Agora, outra vez, o presidente BAP criticou o gramado sintético. Lá vem ele. O gramado sintético foi aprovado pela FIFA em situações absolutamente excepcionais para países que ficavam 8, 9 meses sob neve. Então, se não houvesse essa possibilidade, não haveria a prática do futebol. Então, alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade que havia fora do Brasil e trouxeram para cá, para o Brasil, tropicalizaram a ideia de forma a economizarem na manutenção do gramado. E, por fim, é o seguinte, custa ao Flamengo e ao Fluminense, que são sócios do Maracanã, alguma coisa como 40 ou 50 milhões de reais por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano no Maracanã. Nós acreditamos no Flamengo que isso não é justo, que você tenha um diferencial competitivo estabelecido pelo tipo de gramado que você joga. Ah, mas é muito mais caro ter grama. É mais caro ter grama. O nosso ponto de vista é que se você não tem condição de praticar o futebol que é o maior campeão do mundo em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, pegou pesado, hein? Sem nenhum problema, sem papas na língua, criticando mesmo o gramado sintético que pertence a alguns clubes, como Botafogo e Palmeiras, que são rivais diretos, não é? Então, claro, a gente sabe que agora o Galo também tem o gramado sintético, aí o Atlético Paranaense, que por enquanto está na Caixa Série acústica. B. Enfim, a questão toda, gente, é que há essa possibilidade, né, Chico? Não dá para hoje você dizer que é proibido, mas é impressionante. Alfinetada daqui, dali, Palmeiras e Flamengo não param. Gente, é uma raiva, é uma disputa. Calma, é só Libertadores e Brasileiro, mas é em campo. O problema é que só. Parece o Chico e a Renata. Mas daqui a pouco pode dividir, um ficar com uma, outro com outra. Eu acho que eles não querem dividir, não. Dia 29 é muito tempo, É melhor dividir do que ficar sem nenhuma, viu? Pode acontecer. Mas assim, sobre o gramado sintético, isso é um dilema, né, cara? Porque, em tese, o jogador que não defende o clube que joga na grama sintética, ele critica. Ele só não critica quando o seu clube joga lá, né? Muitas vezes, até quando ele sai do clube, ele vai lá e critica, né? Como é o caso do Dudu. Mas, enfim, é aprovado, gente. É autorizado. Eu acho que os jogadores já se manifestaram dizendo que muda o jogo, porque muda a kick da bola, a velocidade do jogo. O jogo é outro, acaba tendo impacto esportivo, nem relacionado à lesão, né? Que acho que não tem um estudo mais comprovado. É óbvio que gera mais impacto e existem números de lesões mais ligamentares do que musculares no gramado sintético. Mas isso também eu acho que não tem uma comprovação científica tão assertiva para a gente entender que não pode. E outra, a entidade máxima do futebol libera. Não existe aquela vírgula que o BAP colocou ali. Ah, foi criado para isso. Não interessa. Hoje é aprovado, autorizado pela FIFA, regulamentado, e os clubes que têm as arenas multiuso, eles acabam se valendo disso. É feio? É. Visualmente, olhando o gramado do Allianz Parque, é horrível. O do Newton Santos até visualmente é um pouco melhor. Mas os agentes do espetáculo reclamam. Então, eu acho que a gente precisa colocar em discussão. Agora, nas arenas multiuso, o que vai se fazer? Porque o gramado de grama natural, né, sendo redundante, ele demanda muito investimento. A Arena do Grêmio, que agora foi adquirida por um empresário e doada ao clube, ela passou por uma série de investimentos de iluminação, porque não bate sol, né, com a arena mais fechada,
para que o gramado melhorasse. E melhorou. Depois de 12 anos, com gramados terríveis, Tapete, né? Tá o tapete. Agora tá lindo, mas precisou investimento, precisou gasto. Os clubes querem fazer isso? Como é que eles vão ceder para shows e aí no dia seguinte tem um jogo lá? A grama vai estar impraticável. Mas o São Como é Paulo que isso tem vai vários acontecer? shows, vai voltar ou não, a gente não sabe ainda, esse ano, e é gramado natural. O Morumbi até tem uma condição, ele é mais aberto, né? Então pega Bate mais sol. sol, então tem uma condição de o cuidado com a grama ser um pouquinho mais fácil do que os outros. Mas eu acho que a gente precisa colocar em discussão, porque todo mundo reclama. Só que enquanto for aprovado, autorizado, não tem muito o que fazer, né? Everton Guimarães, qual é a sua opinião em relação a isso? Porque realmente essa discussão, ela é infinita aqui no Brasil e tem sido usada pelo Flamengo nesse momento em que Flamengo e Palmeiras estão polarizando Libertadores e Brasileirão. E lá em Minas tem até caixa acústica dentro do campo também. É? Lá tem. Pra quê? Eu não sei, acho que é pra Palmeiras aumentar a tem torcida lá, não sei incomodado o que tem isso aí lá. Tem que tomar O cuidado com Palmeiras tem essas caixas incomodado aí. muito o Flamengo e já nota-se que o crescimento e o desenvolvimento do Palmeiras tem causado um certo desconforto. E também a Leila encara, a Leila responde, né? E muita gente, durante muitos anos, alguém do Flamengo falava e as pessoas balançavam a cabeça, aceitavam e tal, e hoje tem muita gente questionando. Em primeiro lugar, BAP, precisa ter um estádio, né? Em primeiro lugar, precisa ter um estádio, né? Segundo, o gramado do Flamengo até muito pouco... Desculpa, o gramado do Maracanã até muito pouco tempo era muito criticado, inclusive pelo Gabigol, que reclamava do gramado lá. Agora, muito melhor do que ter um gramado em péssimas condições para a prática do futebol é você apresentar um gramado que é aprovado pela FIFA, os laudos aprovam e colocar para jogo. Então, eu acho que tem outras coisas mais relevantes, BAP, que você podia se preocupar. Falou assim, quem não tem condição de ter gramado, então que não entre, que não participe, que não tenha o estádio disponível, que não jogue futebol. Então, quem não tem condição de ter um centro de treinamento decente, não coloque crianças, adolescentes num container. Então, vamos tratar de coisas mais relevantes. Porque se não tem nenhum laudo que aponta, laudo sério, que aponte que os gramados sintéticos apresentam mais possibilidade de lesão, não existe nenhum estudo comprovadamente feito por gente séria, se a própria FIFA aprova, que é o BAP para chegar e questionar gramado sintético. Lá na Arena do Atlético Paranaense tem, no Engenhão tem, aqui na Arena MRV tem e tal. Então, isso aí é conversa fiada. Porque times ganham e perdem em gramas sintéticas. O Atlético já perdeu título, já perdeu jogos importantes, empatou ontem com Fortaleza em gramado sintético e em outras oportunidades já ganhou. Então essa discussão, sinceramente, para mim ela não tem relevância nenhuma, embora eu ache importante, depois de uma declaração do presidente do Flamengo, que é um clube espetacular, gigantesco, a gente discutir sobre isso aqui no programa. Mas a questão, eu acho que não é nem a discussão. O que o Flamengo quer é que não tenhamos mais gramados sintéticos, é o que eu estou entendendo. Então, Marco Aurélio Cunha, será que o Flamengo vai conseguir vencer essa batalha? Porque ele vai encontrar alguns inimigos poderosos no caminho. Renata, é uma batalha política, de narrativas. Por trás dessa narrativa existe uma verdade. O gramado sintético, evidentemente, não é o melhor para praticar o futebol. O futebol é praticado em grama natural, né? Aliás, não é gramado sintético, é piso sintético, né? Gramado é o natural, grama é natural, o resto é piso. E eu vejo que é óbvio que a aceleração do gramado sintético é maior, o impacto é maior. O gramado natural, você pisa e desliza o pé e a energia é dissipada. No gramado sintético, você pisa e a energia volta contra você. Evidentemente, esse impacto nas articulações é maior. Se vai trazer mais lesões ou não, eu acho que traz. Mas é uma questão de fazer estatística e analisar. Eu entendo que você paga R$1 milhão para o salário de um jogador, você pode muito bem manter o seu gramado, seja lá onde for. Ao mesmo tempo, você tem que ceder para os eventos, os shows, etc. Você pode muito bem criar mecanismos para proteger o gramado, para colocar aquelas coberturas quando tem show, no Morumbi se faz isso. Eu acho que o gramado sintético é ruim, eu não gosto do gramado sintético para o desempenho do jogo e para a proteção do jogador. Gramado sintético é para economia e show. Quem faz futebol? Jogador. Eu protejo o jogador, por isso grama natural. Falou o médico também aqui. Black... Sgarbi, para você essa polêmica aí, porque é uma polêmica levantada pelo Flamengo nesse momento. Já se discute há muito tempo, é melhor usar, não usar, vale a pena ter o gramado sintético. Mas agora é algo ostensivo e justamente o Palmeiras tem o gramado sintético, que hoje rivaliza direto com o Mengão.
Na minha opinião, são 2 pontos principais, porque há pouco tempo também, ainda nesse ano, se eu não me engano, né, teve aquela campanha, foi esse ano que o Neymar participou, tudo, a campanha contra o gramado sintético. Os jogadores se uniram. Vários jogadores, né, os jogadores de altíssimo nível aqui do Brasil se uniram contra o gramado. O que deu? Nada. Foi uma discussão meio vazia ali, né, de que, sou contra tal, não aconteceu nada. Agora o Flamengo levanta a pauta de novo. Se é pra discutir, eu acho, minha opinião, tá, os clubes têm que se unir e debater. Pô, eu acho isso por conta disso. Eu acredito que tem que ter gramado sintético por conta disso. Meu ponto de vista é esse. Eu acho o seguinte, tem muito clube que fala sobre o gramado sintético. Eu sou contra, tá? Eu acho que para praticar o futebol profissional, a grama natural é muito melhor, mas a grama natural boa. Porque tem muito gramado no Brasil que o clube, não tá nem aí para cuidar. Você vai jogar em condições péssimas no gramado, porque eles estão preocupados com outras coisas e é horrível. Nesse caso, eu prefiro uma grama sintética boa, como é o caso da do Botafogo, do Palmeiras melhorou também. Então, na minha opinião, é uma discussão que ainda é muito vazia. Tem que chegar numa solução. Qual que é a solução? Do Palmeiras melhorou? Melhorou. Parece aquela mesa de bilhar que tá gasta, a mesa de bilhar. Mas teve investimento. Teve só visual só. Mas eu penso isso particularmente. Tem que parar com essa discussão vazia e ter solução. O clube que tiver um gramado natural ruim vai ser punido, então. Vamos fazer isso? Será que os clubes que estão reclamando aí estão dispostos a isso? Não sei. E nessa campanha que o Sgarbi lembrou, o principal expoente foi o Neymar, né? O Neymar se manifestou e se manifesta. Tanto é que no clássico entre Palmeiras e Santos ele não jogou. E o Santos precisando do Neymar nessa reta final. E nós precisamos voltar. O Vitor Roque, que está na seleção brasileira, vai ser julgado também pelo STJD por um post que ele colocou na internet, tirou, mas mesmo assim ele foi levado ao tribunal e ele comentou esse assunto. Foi depois do jogo do clássico contra o São Paulo. Cabeça tá tranquila, acho que não vejo para uma suspensão, que nem eu vejo muitos falando, uma conversa educativa aí, acho que já é válida, mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada, foi só uma brincadeira ali que... Na hora postei, isso é maldade, mas estão levando para outro lado já, e quem achar isso, peço desculpa já de antemão. E não temos ser não, porque eu acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também, e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. E agora, gente, ele sabe que vai ser julgado, e a gente está aqui também na expectativa para ver qual vai ser a postura do tribunal em relação a isso. Edu, você está preocupado? Vamos ver a postura aí dos auditores, né? Será que vai ter vista? Será que não vai? Até porque, como a gente falou aqui ontem, né? De repente, se você não pode pender com relação a clubes, e sim ser profissional e julgar a causa. Então, eu espero que, de repente, eles possam analisar da melhor forma possível, independente de camisa ou não, né? Porque, como ele postou, e na minha opinião, como a gente conversou aqui, é uma coisa assim de brincadeira. É claro que é errado, sim, mas eu acredito que, de repente, conversando, orientando e até mesmo... não punindo ele por 2 ou 3 jogos, e sim faça uma ação ou qualquer outra coisa para que essas coisas não aconteçam. E aí, Cicinho? Eu sou totalmente contra a punição. Eu acho muito bacana a questão da levar na esportiva, né? Ele foi infeliz ali, mas rapidamente apagou o poste. A intenção dele não era ferir a integridade de ninguém. A intenção dele era mostrar ali que ganhou o jogo. Que ganhou o jogo. E o apelido dele é Tigrinho, pô. Mas assim, eu sou totalmente contra. Everton, e você? Como julgaria o caso Vitor Roque, especificamente falando sobre esse post que ele levou à internet e depois rapidamente apagou? Quando o post se apaga na sequência, né, Renata? Automaticamente ele entendeu que aquilo ali poderia levar problema a ele. Só que, vamos lá. Embora a coerência seja inimiga do entretenimento, quando por exemplo, o STJD se meteu num problema particular entre Leila Pereira e Dudu, eu disse aqui que não tinha que se meter. E não tinha mesmo. Não tinha nenhuma relação. Se é algo na justiça comum, legal. Agora, no STJD, não. Se alguém levar isso para a justiça comum, legal. Agora, eu pergunto, sinceramente, o que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva tem a ver com algo que o jogador faz ou um dirigente faz na rede social pessoal? Sinceramente, eu não consigo entender por que o tribunal se mete nisso. Não tem nada a ver. Então, eu acho escandaloso, né? Aquilo que de fato
tem que ser visto, analisado, né, com provas e etc e tal. Tudo bem que tem relação com o jogador, com o que ele faz, com o trabalho dele. Agora, questões de rede social, questão pessoal, Renata, eu não vejo absolutamente contraproducente o envolvimento do Tribunal de Justiça Desportiva se envolver nisso. Não vejo, sinceramente, mas como tem precedente, né? A questão do Dudu, então talvez eles agora queiram aparecer mais uma vez. Só que é um detalhe que eu acho que não tem nada a ver compararem. Hoje tem um julgamento do Flamengo, na segunda do Palmeiras, temos que igualar as coisas ou não igualar, enfim. O tribunal, ele julga quantas e quantas coisas, quantas pautas aparecem e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que o atleta foi absolvido, que pegou um jogo, que teve um efeito suspensivo. Mas quando é do interesse, porque o Palmeiras pediu efeito suspensivo, lá atrás o Alan jogou. Agora foi definido que ele tem que cumprir mais um jogo, vai ter que cumprir mais um jogo, é contra o Santos, não é? Então, às vezes, você vai esticando a corda tanto no tribunal, uma hora a punição vem. Então, eu só acho que cada um tem que cuidar da sua história, dos seus problemas. Cada clube tem o seu departamento jurídico para isso, mas agora virou uma rivalidade. O Vitor Roque tem que ser punido e o Bruno Henrique também, porque um é Palmeiras, outro é Flamengo. Gente, não sei, eu acho que a coisa não é por aí, Marco. Renata, essa questão que o Everton levantou é muito boa, né? É uma questão privada. Ele cometeu um deslize da sua imagem com a sociedade. Não sei se o STJD tem que estar ligado nisso. Então amanhã ele briga com o vizinho e aí vai para o STJD que ele brigou com o vizinho, causou um tumulto no condomínio, vai ser punido por jogos. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas eu acho que é uma intervenção exagerada na vida privada do atleta. Mas tem um detalhe, Marco, no momento em que ele faz, estou sendo o advogado do diabo aqui, no momento em que ele faz uma zoação contra um rival ou um animal que é visto pelos rivais como um símbolo de chacota, que não deveria, estimula, em tese, os chamados cantos homofóbicos que geram denúncia no STJD, no palco esportivo. Então, assim, existe uma ligação que é muito maior do que a do brigar com o vizinho, de uma questão particular, que eu acho até da Leila com o Dudu, acho que é um bom exemplo. Agora, também, existe uma coisa, Renata, chamada no direito, mal comparando, né, mas quando tem um crime que gera um apelo muito grande, o chamado júri popular, né, ele chama muita atenção. Nesse momento, qualquer julgamento entre Flamengo e Palmeiras, os auditores pavões como eles são, sabem que vai chamar a atenção. Eles sabem que todo mundo vai ficar de olho no voto dele, na transmissão, nos julgamentos midiáticos que o STJD faz. Mas é uma pena que não seja sempre assim, porque eles teriam preocupação com todas as pautas. Pois é. E não só com essa que envolve Palmeiras e Flamengo por coincidência. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os assuntos são completamente distintos. Só que teremos um atleta hoje do Flamengo julgado e outro do Palmeiras que disputa o título brasileiro e a Libertadores. E eles sabem disso. E eles sabem que o foco estará neles. Momento. Dá muito like. O do Bruno Henrique já tá arrastando há muito tempo, né, gente? Não deveria nem... 2 anos. Não deveria ser agora. O do Vitor Roque foi no dia 5 de outubro, então é mais recente. E por que vai acontecer tudo agora, nesses próximos dias? Porque Flamengo e Palmeiras estão assim, claro. O Ronaldo acha que tem que ser punido por 70 jogos, né, Ronaldo? Até, principalmente contra o Corinthians. Principalmente contra o Corinthians. Eu tô aqui prestando atenção no que a Renata tá falando e isso é sério, velho. Isso é muito sério. Eu também acho. O que tá acontecendo. Porque no momento que nós chegamos agora, dessas duas equipes estarem no embate violento dentro de campo, que é uma coisa salutar, porque eles mereceram, estão ali debatendo, né, pelo campeonato. Agora vem o STJ aí e quer me dar canetada, velho. E a discussão... Os caras querem aparecer quando não devem aparecer. Quer dizer, tem que fazer para todo mundo, é o que a Renata falou, tem que ser para todo mundo, se preocupar com todo mundo. Não com uma pauta e colocar as duas equipes agora num confronto fora do gramado. Pra que isso, velho? Na verdade, quando um jogador, primeiro, ele é punido com um número maior de jogos e depois o próprio tribunal reduz esse número, ninguém nem quer saber. Os advogados, eles esperam, os advogados dos clubes, que isso ali seja resolvido rapidinho, que ninguém nem lembre. Esse é o problema. Eu acho que as pautas deveriam ser iguais e não são. E, Rê, só fica uma cobrança... Quando eu digo de atenção, né? Porque os assuntos são diferentes. Será que eles vão escolher o campeão? Isso tá insuportável, essa briga de bastidores, né? Porque agora virou uma loucura, Flamengo e Palmeiras. O Vitor Roque, foi infeliz na postagem, só que imaginar ele pegando 10 jogos por isso. Fica uma cobrança também em cima do STJD por outros casos, ainda mais graves no futebol brasileiro. Eu quero ver como vai ser a pena, por exemplo. Quero ver como vai ser a pena, porque aí abre os olhos, né? Nesse momento que tem final de Libertadores brasileiro. E a questão uma chegada violenta, alguma coisa. Uma chegada que pode derrubar a carreira de um jogador. Qual que é a gravidade disso relacionada a uma publicação infeliz, nas redes sociais?
A gente tem que saber como vai ser agora esse julgamento aí, porque eu acho 10 jogos um exagero. Mas isso é a lei, né? Até 10 jogos. Não, sim, só que mesmo assim... Sim, mas há a possibilidade, o que esse cara está dizendo que ele pode pegar isso. Ele pode pegar 10 jogos, 12. Todo mundo, Chico, 12. eu Todo tenho que mundo interromper sabe o que assunto não. aqui rapidinho, porque o Chico... Galera, segundo o presidente do Flamengo, alguns clubes brasileiros tropicalizaram a ideia para reduzir custos, mas criaram vantagens competitivas indevidas. Alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade fora e trouxeram para cá para economizar na manutenção do gramado. O futebol, nas 5 maiores ligas do mundo, é praticado em grama natural e há regras muito claras sobre a qualidade do campo, declarou. BAP também argumentou que o piso sintético muda a essência do jogo. Quando você tem um gramado de plástico, você cria uma iniquidade, porque a bola fica diferente, o ritmo muda o impacto. Curtiu o vídeo, família palmeirense? Então deixa aquele like maroto, se inscreve no canal Central do Verdão e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Verdão. Avante palestra!